Agora as informações do São Paulo, o Edu Afonso está com a gente, com bastidores então e o que acontece nos bastidores do Morumbis, hein, Edu? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Sport Center. Oi, Bruno, tudo bem contigo? Bom dia ao Dom, que é o Jailson, ao fã de esportes. Estamos aqui no Morumbis. Está acontecendo neste momento um evento do setor de inovação do São Paulo que vai apresentar estratégias para que o estádio do Morumbis seja um captador de recursos nos próximos anos para o clube. Recursos que são tão necessários neste momento de crise financeira que o São Paulo vive nos últimos anos. Durante a programação a gente traz mais detalhes sobre este assunto. O presidente Júlio Casares deveria, pela programação, participar do evento, mas teve uma mudança de agenda e não veio aqui ao Morumbis. A informação que eu recebi é que ele está no CT da Barra Funda, acompanhando a reapresentação do elenco, depois de uma sequência de 3 derrotas seguidas. Nos últimos 8 jogos, uma única vitória, 7 derrotas e uma queda brusca no Campeonato Brasileiro. São Paulo já caiu para a 9ª colocação com a vitória do Vasco. Lá vai conversar com os atletas sobre 2 assuntos. O primeiro é o atraso de direitos de imagem. Alguns jogadores não recebem desde o mês de junho. 3 meses de atraso nos direitos de imagem, está vencendo outubro agora no dia 31, pode chegar a 4. O São Paulo tem uma estratégia de, pelo menos nesta semana, quitar um destes meses que está atrasado para que o elenco possa ter tranquilidade nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Um outro assunto importante será a participação do Márcio Carlos Magno, que é o superintendente de futebol, que dava expediente aqui no Morumbis e que a partir de agora vai dar expediente no CT da Barra Funda. Vai trabalhar diretamente com o elenco. Detalhe, isso pode enfraquecer a atuação de Carlos Belmonte, diretor de futebol, e mais, o Márcio Carlos Magno, para muitos conselheiros, será aquele apontado como sucessor do Casares na eleição do ano que vem. Vamos acompanhar todos esses detalhes e a preparação do São Paulo para o jogo contra o Bahia, sábado aqui no Morumbis. Volto com você, Bruno. Valeu, Edu. Ainda tem esse jogo de xadrez, então, na política, né, para ver quem é o candidato para suceder o Júlio Casares. Bom, são 2 coisas aí, Ale. Eu não sei se vocês sentem, a gente esteve lá pela última vez. Bom, vocês estiveram em Mirassol, então a torcida do São Paulo é muito grande no interior também. 3.500 abnegados. O Tirone teve Big Fish, contra inclusive. o Ceará, né, no jogo do protesto, e eu tive contra o Palmeiras. O Palmeiras acho que até é uma exceção, porque existe uma mobilização particular num clássico, e aquela coisa, vai ter Morumbi 0, não vai? No final das contas foram mais de 30 mil. Metade do estádio. Era um público baixo, mas muito ativo. Acho que a torcida do São Paulo... A minha impressão é que acabou aquele jogo com o Palmeiras que o time morreu e a torcida morreu. Eu acho que para a torcida se reconectar com essa turma governando, com esses jogadores mesmo, com essa situação, só com uma ameaça grave de rebaixamento. Senão, não vai rolar. E eu não quero isso, né? Evidentemente. Embora nesse campeonato ainda possa haver, né? E aí a gente chega na questão do mando de campo. A minha impressão é que o torcedor está com o saco cheio. Isso o Casares conseguiu, de fato, destruir a conexão com o torcedor e não fazer algum gesto simpático. Como, por exemplo, baixar o preço do ingresso, agravou esse distanciamento. Um outro aspecto que eu acho que eu falava que não contribuiria nada para o São Paulo, nada, e acho ridículo, eu sempre critico isso porque eu acho de uma miopia muito grande, o torcedor do São Paulo se voltar contra a torcida organizada do São Paulo. Isso é de uma estupidez, para mim porque o que acontece? Você desmobiliza tudo, né? Até a torcida organizada está desmobilizada agora. A torcida organizada aqui foi quem protestou contra o Ceará, foi quem incentivou contra o Palmeiras. E acho que isso é mais do que... Porque eu acho que o torcedor tem que cobrar o ingresso mais barato para ele tem que cobrar condições melhores para ele. A torcida organizada joga a favor do São Paulo há milênios.
Não fosse a torcida organizada, o São Paulo tinha caído em 2017, Jesus Cristo. Não fosse a torcida organizada, o São Paulo não teria vencido a Copa do Brasil. Não fosse a torcida organizada, a gente não estaria com esse clipe bendito aqui. Vocês não teriam feito música, não teria bandeira. Ir contra a torcida organizada é de uma estupidez absurda, para dizer o mínimo. É de uma burrice absurda. E aí eu acho que existe essa desconexão agora entre o torcedor comum e a torcida organizada. Existe um fardo e, além de tudo, e aí para mim é a prova, e eu acho que a gente teria que, antes de acabar aqui, dizer que esse projeto Libertadores é uma cascata, né? O Tironi ficou surpreso quando eu disse que o Casares prometeu, não é necessariamente um bicho maior, Tironi, mas era uma premiação para uma pré-Libertadores que não existia no orçamento. Porque já que não ia dar na Libertadores, se for para pré, isso foi prometido, feito antes do jogo, 3-0 para o Mirassol. Então esquece isso. Realmente. Não vai para a Libertadores. A galera legal. E o São Paulo, com a sua... Aí não tem o departamento de futebol envolvido, isso é bom a gente notar também. O departamento de futebol não mexe com o preço do ingresso e nem com o aluguel de estádio. Então, quem decidiu jogar na Vila Belmiro ou fechar o Morumbi para shows em novembro foi o Eduardo Casares e o Eduardo Toni, né? O Júlio Casares e o Eduardo Toni, diretor de marketing, fecharam aquele acordo que para mim é um acordo ruim para shows, financeiramente e numa época de definição de temporada. Porque se o São Paulo estiver precisando dos 2 últimos jogos para salvar da segunda divisão, não vai ter. Eu quero ver jogar no Brinco de Ouro ou na Vila Belmiro. Então a direção ela poderia ter tentado, depois da eliminação da Libertadores, alguns sinais de reaproximação. Preço do ingresso, jogos no Morumbi. Não vai ter uma coisa nem outra. Contra o Bahia, provavelmente vai ser o último jogo no Morumbi. E Sabadão agora. Com o setor popular interditado pelo palco. Então, o setor popular não vai acontecer, ou atrás do gol. Só para vocês saberem. E hoje eu perguntei lá para o grande BarbaCast, o podcast do rubro-negro Contumaz, que estava aqui em São Paulo. Ele foi entrevistar o Marcelo Teixeira. E eu perguntei para ele se ele poderia questionar junto ao presidente do Santos, mesmo depois do Santos ter tomado uma paulada do Vitória e estar numa situação... O Marcelo Teixeira manteve a entrevista, talvez se fosse o presidente do São Paulo, não sei se ele manteria, e ele perguntou sobre o acordo São Paulo e Santos, Vila Belmiro. Porque o São Paulo vai jogar lá, a princípio, contra o Flamengo e contra o Bragantino, certo? Isso já foi anunciado, né? Uhum. E aí, só que esses os 2 jogos como mandantes estão pendentes, né? Juventude e Internacional. E o Marcelo Teixeira... Ó abaixo. Tá vendo? Presta atenção aí. O Marcelo Teixeira disse ao Cota, né, o nosso BarbaCast, que o São Paulo consultou o Santos sobre mais 2 partidas para esse ano. Essas 2 partidas, e ele liberou, se o Santos não tiver conflito, não está fechado para essas 2 últimas partidas. O acordo são 3 partidas para cada lado. O Santos já jogou 2 no Morumbi e não parece disposto, justamente pelo risco de rebaixamento, a fazer a terceira. A fazer a terceira no Morumbi. O Santos não me parece disposto a querer jogar, até porque talvez não tenha data. Teve um papo de que o São Paulo vetou a possibilidade do Santos fazer o clássico contra o Corinthians no Morumbi, não foi isso? Não, ele falou que não foi vetado. Não foi isso, verdade. Não foi vetado. Eu acho que talvez nessa oportunidade tenha show, inclusive. Mas ele falou que não deve cumprir a terceira partida do acordo nesse ano, mas que se o São Paulo quiser fazer 4 como mandante na Vila Belmiro, a Vila Belmiro está liberada desde que não tenha conflito com o Santos. Então já existe essa consulta. A grande probabilidade é que contra o Bahia do Rogério Ceni seja a última partida do São Paulo no Morumbi, com o setor popular fechado e com ingressos caros. Eu e o Senna, nós vamos alugar uma kitnet lá no canal 3. Aí pronto, é isso. Será? Mas aí eu queria te perguntar o seguinte. Queria saber se a arquibancada e o arquibancada entregaram os pontos com o São Paulo essa temporada. Não, cara, acho que entregar os pontos e jogar toalha, você tem aquele sentimento de, putz, esse time não vai tirar mais nada daí. Mas não de desistir do time, isso não. Principalmente o arquibancada. Eu acho que é natural esse
esse movimento do torcedor que entende que o Morumbi Zero é o caminho, eu discordo, porque eu acho que é muito mais impactante um estádio com pessoas criticando quem deve ser criticado, porque principalmente quem tem um ego muito grande, eu acho que fica bem incomodado quando ouve seu nome sendo gritado nas arquibancadas. Sem dúvida. Eu particularmente acho com isso. Com certeza. Né? Agora também tem essa questão do torcedor se sentir diminuído, quando eu falo torcedor comum, entre aspas, porque assim, é sempre muito oportunista por parte da diretoria do São Paulo, quando o São Paulo está à beira de uma briga de rebaixamento, baixar os preços às pressas e chamar o torcedor porque precisamos de você. Venha empurrar o São Paulo no Morumbi porque a gente precisa de você para salvar o time que a gente colocou nesse buraco. Mas aí no filé mignon, ou nos jogos de maior procura, você tem cargas de ingressos dadas a terceiros que comercializam, né, indevidamente. Isso acontece em shows também. Você tem e esfolou o torcedor. No jogo contra o LDU, tem gente que foi no Procon, né, Tirone? Arquibancada a preços altíssimos. Maior renda do ano, né? Então, do futebol brasileiro. E um sócio torcedor sucateado, que hoje é muito mais vantagem você ser sócio de qualquer outra coisa, qualquer outra organização, do que ser sócio do organizado. Do que do São Paulo. Porque você paga uma mensalidade mês a mês que em outros momentos era para você ganhar uma camisa, mas hoje cria-se aquela metodologia certa de eu estou apoiando o clube e você não tem nada em troca, nem o ingresso mais, nem a possibilidade de comprar o ingresso. Sim. Aí não tá. Você sucateia o próprio clube. Domingo São Paulo joga contra o Bahia, faltam... Sabadão, à noite, você vai tocar antes, você não perca o horário. Quando é que é o show? Octo Square, na Praça Benedito Calixto, tremendo passeio. Você vai lá, visita, é uma das feiras, né, dos eventos culturais que acontece toda semana, mais legais que tem em São Paulo. Uma feira bacana, artesanato, música ao vivo e tal. Passa o dia lá, almoça 5 horas, entra no Octo Street para ver o Carbono. 5 horas. 17 horas. 19 horas você sai pro Morumbi. Vai estar todo mundo, ó. Vem dar um abraço às 18. Quem vai fazer o pré-jogo no 3 E daí vai todo mundo pro Morumbi ver o jogo. O show vai acabar rapidamente, eu prometo. E daí vai todo mundo pro jogo, mas vai lá incentivar a cultura brasileira e dar um abraço na gente, que daí o São Paulo ganha, hein? Quem não for vai ser culpado se porventura o São Paulo perder. Bom, Maurício. Mas é o seguinte, faltando 9 jogos, né? Faltando 9 jogos, São Paulo nesse momento está na 9ª posição. Eu não gosto de jogar toalha, sabe? Enquanto tem alguma chance, eu falo, tá na 9ª posição, cara, pode ter 8 vagas na Libertadores, porque eu acho terrível a gente começar um ano de 2026 já foi, se conforma e pensa em ficar na primeira jogando divisão. Sul-Americana. Já foi. Acho um horror isso, mas dá uma deprê danada. O lugar de São Paulo é na Libertadores. Se prepara logo já, fica preparado. Só que tem o seguinte, então eu quero que o time melhore, eu quero que o time ganhe e conquiste uma vaguinha na pré. Esquece. Tá? Isso que eu quero. Só que ao mesmo tempo, com essa draga toda, o Campeonato Brasileiro começa lá em janeiro. Janeirão. Entendi o seu ponto agora. Aí você fala, o maior medo do torcedor São Paulino é ser rebaixado para a segunda divisão. Né? Tem gente Ao aqui mesmo tempo você fala, e aí, vai de novo dividir a atenção com esse elenco, todo mundo escangalhado, sem grana para contratar e tal, de repente vai correr risco de ser rebaixado. Como é que você... O que a gente faz? Cara, você pode começar o mês de fevereiro com 3 competições. Paulista, dia 11, começa de janeiro. Brasileirão, dia 28 de janeiro, e a pré-Libertadores, se eu não me engano, na semana de 14 de fevereiro. Esquece a pré-Libertadores. Luciano, dá para dizer, você consegue olhar para a câmera da verdade e dizer, eu não quero que São Paulo vá para a Libertadores? Não, eu não posso falar não quero, até porque eu quero. Por todos os aspectos, cara, pelo anímico, psicológico, o São Paulo precisa estar na Libertadores, pelo financeiro, precisa estar também, pela grana. Mas a grana vai para quem gere mal, cara. Se for para a Sul-Americana é metade do valor, é pior ainda. Aí vem mais empréstimo, mais coisas. Então, assim, eu quero o São Paulo na Libertadores. Quero muito. Acredito? Já não acredito. Já não acredito que vá. Agora, redução de danos. O São Paulo precisa tentar até o limite. E se não for nem para pré-Libertadores, que vá para a Sul-Americana, mas que pense no ano que vem que esse planejamento de 2026... já tinha que estar rolando agora, em vez de caçar sucessão presidencial. Porque o ano começa dia 11 de janeiro, cara.
11 de janeiro já começam todos os campeonatos. Se a gente for com esse mesmo elenco, a gente não dá conta. Então, em tese, ali depois... É o Carlos Magno. O memorando ali, né? Os 3 pontos do memorando 26. visam planejar desde já os detalhes da temporada 2026. O São Paulo pode não estar na Libertadores, porque não vai conseguir estar na Libertadores, mas não tentar ou achar que é melhor não estar, para mim Isso não. Eu tô achando que não há mais chance. Não, pode ser mais chance. Mas é que tem um discurso, domingo, vai, ganha, porque se vamos lá. for para Libertadores, o ano vai ser horrível. Tem sábado, 3 pontos para se livrar antes. Nós queremos, se livrar antes do rebaixamento. Eu quero dizer o seguinte, se falasse, não, porque é melhor não ir, porque se for vai ter que investir, e aí vai ter expectativa, cara, vai e depois vê o que vai fazer. Não. Eu acho assim, vai. Tenta. Não tem esses caras não estão aí, esse elenco? A gente não sabe nem o que vai ser o ano que vem. Esses caras estão aí ainda? Tenta. Não, mas eu acho que sim, claro, se der para ir, maravilha. Acordou o Tirone. Só que eu acho que indo vai ser pré-Libertadores, Libertadores direto não vai dar. Se conseguir essa missão, tem que pensar exatamente nesse conflito de começo de ano, porque não vai dar para largar mal no Brasileirão, né? Só para essa questão, né? Porque quando tem brasileiro e sul-americana, ninguém joga a primeira fase da sul-americana a vera, né? Vai lá, não sei o que lá. Com a Libertadores é o contrário, você tem que ir com tudo. Pré-Libertadores, então tem essa situação atípica de começar o brasileiro em janeiro. Isso é uma novidade para todo mundo, não é só para o São Paulo, né? E aí essa situação. Mas é mudança, Maurício, mudança aí, mudança no calendário, mudança no São Paulo, mudança na Barra Funda, mudança de comando. Mudanças são bem-vindas, meu garotinho? Mudanças são muito bem-vindas desde que você saiba minimamente onde você está pisando. Então, por exemplo, gasolina, combustível para o teu carro, você não pode botar qualquer um em qualquer lugar. Não dá. Hoje está cheio, a gente está vendo aí no noticiário, né, lugares de gasolina de origem duvidosa. De ser rebaixado aqui, ó. André Mancin. Amigos, vocês não acham que o São Paulo está correndo muito risco esse ano e ficar batendo no Casares, a gente está jogando contra? Acho que devia bater nele muito no começo do ano que vem. Rapaz, o São Paulinho tá aceitando qualquer coisa, Arnaldo, pelo amor de Deus. Cara. Você não, agora curiosidade, assim. Quem tá mandando um grande abraço para você, Gustavo Nick, nosso parceiro. Grande Gustavo. Na audiência. Aqui tem vários companheiros na audiência. Boa. O Gustavo manda um abraço. Você o arquibancada vai melhor na hora da bonança, ou seja, na hora boa ou na hora da desgraça? Curiosidade. Na hora boa, cara. Na hora boa, sem dúvida. Porque na desgraça, você vê, a galera para de seguir, que não quer saber do São Paulo. Para de assistir. A gente mesmo no Instagram, a gente perdeu, 1000 seguidores. Porque o cara não quer mais ver. E a culpa não é nossa, como diz o Neto, eu não jogo. Não fui eu que perdi o gol. Fala isso, né? Não jogo mais. Não jogo mais. Então, assim, o cara pega e se irrita, com razão. Ele fala assim, eu não quero saber do São Paulo, eu não quero ver. Para algumas pessoas na internet, elas acham, não, quanto mais na desgraça é melhor, porque os caras vão ter audiência. É pior, cara. Você não tem patrocínio, você não tem audiência, você fica desgostoso de ver um jogo às 8h30 da noite contra o sei lá quem. Mirassol. Pô, Mirassol, a cidade é legal, mas, e 5 horas de carro até lá. Foi. Pra você vir lá e tomar um ataque. 30 segundos de jogo, Arnaldo. Agora, o arquibancada, como não podia nem, né? O canal Três Zagueiros, como o canal Arnaldo Tironi, procura ser o mais jornalístico possível. Acho que isso que diferencia nós três de outros tipos de cobertura. De cobertura. Mas, porém, em certos momentos, se toma posições. Sim. Eu e o Arnaldo, a gente apoia até hoje, porque a gente ficou colado ao Zubeldia até o fim. Sim. E aí perdemos o seguidor também, muita gente falou que a gente era uns idiotas e não sei o que e tal. Como é no arquibancada esse não tipo até de o debate? fim. Como assim? Não até o fim. O quê? Depois do Vasco, não até o fim. Claro. Falou que não dava mais. Não, tudo bem. Simples assim. Quando você percebe que dali não sai nada, aliás, a gente vai ter que ver como é que vai acontecer independentemente esse ano ainda. Sim. Houve um momento em que teve, se teve um racha dentro da torcida, houve também. Claro. Com a gente sofreu bastante, a gente apanhou bastante por causa disso. E isso é um ponto importante para falar aqui publicamente, porque muita gente criou rixas entre canais, até entre a gente, né? Sim. Falando assim, é verdade. Arnaldo e Tironi estão lá apoiando um lado e vocês estão do outro. Cara, até hoje eu respondo lá, às vezes no YouTube,
Porque fala assim, não, mas a linha editorial do Arquibancada vocês estão conduzindo para um lado. Eu falei, cara, se eu conduzisse a linha editorial para um lado, eu defendi o Zubeldia há muito tempo também. Eu defendi que o Zubeldia tinha que ter uma pré-temporada, que eu acho que ele foi vítima da pré-temporada tosca que o São Paulo fez esse ano também. Nos Estados Unidos, aquela loucura, traz metade. Vai fazer 2 amistosos com Cruzeiro e Flamengo. Depois do primeiro jogo, metade do elenco volta para estrear contra o Botafogo e desfalca o time da Copinha. Cara, super planejado. Né? Super planejamento, né? Então, assim, eu acho que o trabalho do Zubeldia, só para deixar claro também, chegou num ponto que ele bateu no teto por N fatores e também por parcela dele de culpa, de limitação dele, técnica também. Então, o Zubeldia, assim como outros treinadores, assim como o Crespo hoje, ele tem suas limitações. Não é um técnico de primeira prateleira, porque o São Paulo também não tem dinheiro para trazer um técnico de primeira linha. Ponto. Agora, essa ideia de que se você cria uma rixa, um canal e outro, eu acho que todo mundo é São Paulo. Por mais que você tenha uma linha jornalística, uma linha editorial que queira falar jornalisticamente ou isenta dentro de um clubismo, que a gente é um canal segmentado, né? Acho que todo mundo quer ver o melhor para o São Paulo. E opiniões vão ter divergências. A gente tem 16 pessoas falando nos programas do Arquibancada. As 16 pensam iguais? Não. Tem várias divergências ali, e aí chega num momento que, às vezes, o contexto está indo para um lado que você fala, cara, não dá mais, esse trabalho não vai, já bateu no teto, como foi o caso do Zubeldia. E aí, quando há esse tipo de rótulo que é carimbado, eu acho muito negativo. Da mesma forma que aconteceu com vocês e que acontece com a gente em alguns assuntos. Vocês estão apoiando a SAF. Pô, vocês, os 16... Eu acabei de falar que eu não tenho muita segurança no assunto ainda, né, tal. Mas é que eu acho que, num todo, sem entrar em outro viés de assunto, a polarização ela é muito negativa. Sempre. Em qualquer assunto no país. Religião, política ou futebol. Cabe a discussão. Sempre eu aprendi que não se discute esses assuntos. Eu acho que se discute. Mas eu acho que não precisa ter polarização. Não é 880, não é preto e branco. A gente está vivendo, aliás, a era da polarização completa, né? É mais ou menos a questão da torcida organizada contra a torcida comum, canal X contra canal Y, não sei o quê, né? Na verdade, existem... O São Paulo deve formalizar entre dezembro e janeiro o acordo para a rescisão do contrato de Jandrei, goleiro que tem vínculo com o tricolor, até dezembro de 2026. A decisão é vista internamente como um consenso entre diretoria e comissão técnica, encerrando um ciclo de 3 anos de altos e baixos no Morumbis, enquanto no São Paulo o futuro parece definido. No Juventude, o momento é de brilho e renascimento. Desde que chegou a Caxias do Sul em agosto, Jandrei se mostrou completamente adaptado e feliz com a nova fase da carreira. O goleiro rapidamente conquistou o torcedor jaconero e se transformou em uma das principais lideranças do elenco. O Juventude já manifestou o desejo de mantê-lo em definitivo, especialmente se o acesso à Série A for confirmado, apresentado ao lado do uruguaio Gaston Guruciaga e do lateral Igor Formiga. Jandrei se reencontrou com o técnico Thiago Carpini, com quem trabalhou no São Paulo. E essa sintonia ajudou na rápida adaptação. Tive bons momentos no São Paulo, especialmente em 2022. Depois veio a lesão e senti que era hora de buscar sequência em outro lugar, afirmou o goleiro em sua apresentação oficial. Desde então, assumiu a titularidade com personalidade, garantindo segurança em um setor que era motivo de preocupação. O Juventude havia perdido Gabriel Vasconcelos e Marcão, além de emprestar Gustavo, e viu em Jandrei a peça ideal para dar equilíbrio à defesa. As boas atuações renderam pontos preciosos e colocaram o clube em boa posição na tabela, reacendendo o sonho do acesso para o São Paulo. A saída de Jandrei é encarada com respeito e naturalidade. O clube entende que o ciclo do goleiro se encerrou, apostando agora em novas opções para a posição e num elenco mais rejuvenescido para 2026. Internamente, a diretoria reconhece o profissionalismo do arqueiro, que sempre manteve boa postura e dedicação ao longo de sua passagem. A despedida, no entanto, foi marcada por um momento difícil. A eliminação para o Atlético Piar na Copa do Brasil, quando Jandrei falhou no gol dos rubro-negros e ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. Apesar disso, o nome do goleiro segue respeitado por parte da torcida, que lembra de atuações importantes em 2022 e do seu papel na reconstrução defensiva do time. Agora, o destino de Jandrei deve ser mesmo o Juventude, onde reencontrou confiança, protagonismo e o carinho da arquibancada. E você, torcedor, o que acha dessa decisão do São Paulo? O clube acerta ao encerrar o ciclo de Jandrei, ou ele merecia mais uma chance no tricolor?
Comente com paixão e diga o que o seu coração tricolor sente sobre essa despedida.